sou o pastor Abidiel Ferreira. Quero agradecer você por estar acompanhando nossas programações através das redes sociais. Meu muito obrigado. Agora eu quero fazer 2 pedidos específicos. Primeiro pedido é que você inscreva-se no nosso canal do YouTube, o Evangelho Reformado em Evidência. O segundo pedido é que você acesse a página da nossa igreja, ICE Mojuí dos Campos. Meu muito obrigado, você vai lá, acesse a página e você vai acompanhar todas as programações da nossa igreja. Fique na paz, em nome de Jesus, eu te abençoo. Amém. Olá, meus irmãos e irmãs, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É uma alegria muito grande estar aqui novamente para transmitir a palavra do Senhor, para cultuar o nome do Senhor. Através dessa live, nós temos o privilégio de cultuar a Deus juntamente com você que está nos acompanhando, que acessou a página da igreja ICE Mojuí dos Campos e também o canal do YouTube, o Evangelho Reformado em Evidência. Deus te abençoe. Continue conosco, nós queremos convidar você a interagir conosco, estaremos respondendo aos seus comentários na medida do possível. Mas desde já, eu peço que Deus vos abençoe. Continue conosco, nós vamos continuar aqui servindo ao Senhor, levando a mensagem de salvação aos vossos corações. Então, meus irmãos, vamos pedir a direção de Deus? Eu quero convidar você para orar juntamente comigo. Oremos a Deus pedindo a direção dele para que tudo que for ser feito aqui, que seja feito com harmonia com a vontade soberana de Deus. E você é o nosso convidado para interceder, não só apenas por mim, mas pelo pregador desta noite e também pelas outras famílias que estão acompanhando a nossa programação. Feche seus olhos e orem comigo. Pai Santo, bendito, nós louvamos e bendizemos o Teu nome, Senhor, pela grande oportunidade que o Senhor nos concede, pelo privilégio que temos de servir a Deus. Obrigado, Deus, por nos direcionar, nos mostrar, Senhor, e nos condicionar a levar a mensagem através das redes sociais. Muito obrigado, meu Deus, pelo privilégio. É uma honra servirmos ao Senhor. Graças a Deus pela grande oportunidade. Somos felizes por te servir e que o Senhor receba a glória para si e que todos glorifiquem o Senhor com os seus lábios e não apenas de lábios, mas com todo o coração, de todo o coração. Pai Santo, tome direção. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, a palavra do Senhor diz no Salmo 117: louve ao Eterno todos, aplaudam o Eterno todos os povos. Seu amor tomou conta da nossa vida. Os caminhos fiéis do Eterno duram para sempre. Aleluia. Nós vamos estar ouvindo, meus irmãos, 2 louvores e você pode estar adorando ao Senhor ou deve adorar ao Senhor ouvindo essas 2 canções. Vamos ouvir. Logo após estaremos de volta para ouvir a palavra do Senhor. Continuará confiando em Cristo, em seu amor, em de triunfar sobre o tentador. Mesmo sobre
firme em Jesus continuará, confiando em Cristo, em seu amor, e de triunfar sobre o tentador. Quando a morte enfim me vier chamar, noite irá descer por sobre o mar. Mesmo assim com fé não terei temor, estará comigo o Salvador. Sim, minha fé bem segura está, firme em Jesus continuará, confiando em Cristo, em seu amor, tem de triunfar sobre o tentador. Já vislumbra a paz desse novo além, a celestial Jerusalém. Lá irei morar com meu Jesus, para sempre estar à sua luz. Sim, minha fé bem segura está, firme em Jesus continuará, confiando em Cristo, em seu amor, e de triunfar sobre o tentador. Ó Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não sentida que morramos, podes assim dormir, se a cada momento nos vemos já prestes a submergir. As ondas atendem ao meu mandar, sossegado seja este revolto mar, a ira dos homens, o gênio do mal. As águas não podem a naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Mestre da minha tristeza, estou quase a sucumbir. A dor que perturba a minha alma, eu peço-te, vem banir. De ondas do mar que me cobrem, quem me fará sair? Pereço sem ti, ó meu mestre, vem logo, vem me acudir. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai, que seja este revolto mar, a ira dos homens, o cheiro do mal. As águas não podem a naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Mestre, chegou a bonança, em paz eis o céu e o mar. O meu coração goza calma, que não poderá findar.
neste revolto mar, a ira dos homens, o gênio do mal, as águas não podem nadar pra cá, e leva, Senhor, rei do céu e mar, pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Ok, meus irmãos, já estamos de volta e nós temos o privilégio nessa noite de convidar o nosso irmão Samuel, que vai trazer a mensagem do Senhor. E eu convido a você a permanecer até o final da transmissão dessa live. Fique lá, você continue, você será abençoado ouvindo a palavra do Senhor atentamente até o final. Fique conosco e com certeza você será abençoado. Vamos ouvir a palavra de Deus com o irmão Samuel. Boa noite, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um, amém? Nesse momento, nós vamos ter um momento de oração, nos colocar na presença do Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, nós nos colocamos na Tua presença, Pai, nessa noite, e te pedimos, Pai, que tudo, Deus, que eu venha falar nesta noite, seja para a honra e a glória do Teu nome, seja movido pelo Teu Espírito Santo, Pai, que Tua igreja, Pai, seja edificada. Em nome de Jesus, amém. A mensagem que eu trago da parte do Senhor para a amada igreja nessa noite tem como tema Navegando com Cristo. Esse é o tema da mensagem, Navegando com Cristo. E o nosso texto base está lá em Marcos, no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, versículo 35 ao 41. Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 35 ao 41, diz assim a palavra do Senhor. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus, passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus, na popa, dormindo sobre o travesseiro, eles despertaram e disseram, Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando do sono, repreendeu o vento e disse ao mar, Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse, Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, Quem é este que até o vento e o mar lhes obedecem? Senhor nosso Deus, mais uma vez nos colocamos na Tua presença, Deus, e te agradecemos, Deus, pela leitura da Tua palavra, Pai. Nos ajuda a compreendermos a mesma, Pai. Nos ajuda, Deus, a sermos edificados através da Tua palavra. É isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Navegando com Cristo. O Evangelho de Marcos, assim como também Mateus e Lucas também registra esse ocorrido, ele começa dizendo, naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus, passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Só o Evangelho de Marcos, ele relata esse ponto do último versículo aqui, 36, que fala sobre que outros barcos o seguiram. Nessa noite, quero compartilhar com os irmãos 5 pontos importantes que nós vamos aprender
sobre navegar com Cristo. Esse texto, ele nos mostra ali os discípulos dentro de um barco, ali no mar, navegando, fazendo uma travessia, uma viagem ali. E dentro desse barco estava com eles Jesus. Outros barcos seguiram, mas ali com Jesus estavam os seus discípulos. E quero fazer uma aplicação em cima dessas figuras: o barco, o mar e os discípulos. E aplicando para nossos dias, para a era atual da igreja, podemos fazer como aplicação o mar. Ele representa aqui o mundo. O barco representa a igreja de Cristo. Os discípulos, cada membro da igreja, cada peça, cada figura da igreja, cada um daqueles que foram lavados com o sangue de Cristo, que são partes da igreja. E ali eles fazem essa viagem e a pessoa de Jesus Cristo está ali. A igreja, ela é comparada também como corpo. Ela é comparada como um edifício. Como corpo, ela tem muitos membros. Como edifício, ela tem muitos tijolos, muitas peças. Como edifício, ela tem ali a coluna principal, na qual é Cristo. Como corpo, ela tem como cabeça Cristo Jesus. E aqui aplicando nesse texto, representando a igreja como um barco, ela tem Jesus, é quem sustenta o barco. E os discípulos ali, navegando com Jesus, de repente se levanta um grande temporal. Versículo 37. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Caminhar com Cristo, ou navegar com Cristo, não significa ausência de tempestade. Não significa a ausência de adversidade. Quando esse barco seguia a viagem no meio do mar, outros barcos também seguiram. Mas a palavra de Deus ela não relata muito sobre esse detalhe dos outros barcos. Porque o foco principal aqui é o barco em que Cristo habita, que Cristo está. Que Jesus está com os discípulos. E vem a adversidade. Vem ali um momento de terror. Um temporal, ventos arremessando contra o barco que já estava para encher-se de água. Deve ser uma experiência terrível. Estar numa embarcação, já pela noite, e de repente uma tempestade assolando aquele lugar, aquele barco, e ao ponto ali de chegar a pique. João, capítulo 16, versículo 33, fala que no mundo nós passamos por aflições. No mundo nós enfrentamos a adversidade. E o primeiro ponto que eu aprendo aqui é que navegar com Cristo não significa ausência de tempestade, ausência de dificuldades, ausência de adversidade. Nós estamos nesse mundo sujeitos a passar por aflições, sujeitos a passar por angústias, por momentos difíceis, por momentos de tribulação. Estamos sujeitos. Porém, navegar com Cristo é ter a certeza que quando clamamos, Ele nos ouve. No versículo 38 diz assim a palavra do Senhor: E Jesus estava na polpa dormindo sobre o travesseiro.
Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ali seus discípulos clamam a Jesus. No Salmo capítulo 50 e no versículo 15, Salmo capítulo 50, versículo 15, diz assim a palavra do Senhor: Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. E ainda no Salmo, no capítulo 120, capítulo 120, no versículo 1 de Salmo, diz assim a palavra do Senhor: Salmo capítulo 120, versículo 1. Na minha angústia clamo ao Senhor e Ele me ouve. O salmista aqui diz: na angústia clamo ao Senhor e Ele me ouve. No Salmo 50, no versículo 15, o próprio Senhor disse para nós clamarmos a Ele. E Ele vai nos ouvir e nós vamos glorificar o nome dEle. E foi isso que aconteceu. Os discípulos, eles clamam a Jesus. Desesperados, eles correm à presença de Jesus. E eles clamam: Mestre, não te importa que pereçamos? Versículo 39. Ele despertando do sono, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Navegar com Cristo nos faz compreender que com Ele jamais pereceremos. Navegar com Cristo não significa ausência de tempestade. Porém, navegar com Cristo nos traz a certeza que quando nós clamamos, Ele nos ouve. E navegar com Cristo nos faz compreender que com Ele jamais nós pereceremos. João 3,16: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E ainda no Evangelho de João, no capítulo 10 e no versículo 27 ao 30, diz assim a palavra do Senhor, o próprio Jesus falando: As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Amém. Que maravilha, que certeza nós temos. Todo aquele que um dia entregou sua vida para Cristo, recebeu Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador, converteu-se verdadeiramente, ele passa a navegar com Cristo. E pode ter a plena certeza de que o barco jamais vai afundar. Jamais esse barco afunda. Porque quem está no barco é o próprio Jesus. Temos essa certeza. A igreja de Cristo, ela prevalece contra as portas do inferno. A igreja de Cristo, ela sempre é vitoriosa, porque em Cristo nós somos mais que vencedores. Em Cristo nós temos a garantia da nossa salvação. Não depende das nossas boas obras, não depende da nossa obediência, mas depende da graça de Cristo. Pela graça nós somos salvos. E Ele nos capacita para sermos obedientes a Ele. Ele nos capacita para trilharmos uma jornada com Ele. Diante dessa crise que o mundo se encontra, muitas pessoas desesperadas e alguns questionamentos. Ah, mas ele era crente, era um servo do Senhor, morreu, coronavírus matou. Irmãos, esse barco não afundou. Esse barco não afundou. Quando um crente lavado no sangue de Cristo se depara com a morte,
seja através de qualquer que for a enfermidade ou qualquer outro tipo de morte que seja, ele, na verdade, ele concluiu a travessia. O barco não afundou, ele alcançou o alvo. Ele alcançou o objetivo, que foi atravessar o mar. Esse mar da vida, do mundo. E quando alguém morre com Cristo, nada mais é de que ele concluiu a travessia. E agora ele chega ao seu destino, a vida eterna, com Cristo. Quando o crente morre, o barco não afunda, pelo contrário, o destino é alcançado. Navegar com Cristo nos faz compreender que com Ele jamais pereceremos. Ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. E o vento se aquietou e fez-se grande bonança. Navegar com Cristo nos faz compreender que Ele tem autoridade sobre todas as coisas e que com Ele estamos seguros. Aqui nós percebemos a autoridade de Jesus. Ele, como Criador, como Deus, o Filho, Ele tem autoridade sobre o mar. Assim como Ele também tem autoridade sobre a morte, sobre a vida, sobre tudo. Ele está acima de qualquer principado. Ele tem o domínio de todas as coisas e nada foge do controle de Deus. E quem sustenta esse barco é o próprio Jesus Cristo. É o próprio Senhor Jesus. Por isso, fez-se grande bonança. Porque Ele tem a autoridade de acalmar a tempestade. As tempestades, as adversidades podem vir, mas elas vão ter que se acalmar na presença de Cristo. Algumas adversidades vieram sobre os apóstolos. Esses dias, lendo o livro de Atos, e vi ali a morte de Tiago, sendo traspassado pela espada. E eu comecei a meditar sobre a vida dos profetas e o fim de cada um dos apóstolos. O próprio apóstolo Paulo, Pedro, tiveram mortes ali, como Estevão apedrejado, outros traspassados pela espada. E aí alguém pode questionar: que barco é esse? E que as pessoas terminam dessa forma? Irmãos, quando Estevão foi apedrejado, ele olhou e viu os céus abertos e viu o Filho de Deus à destra do Pai. Ele viu a glória de Deus. Nada mais foi que a conclusão da travessia. E a tempestade estava acalmando ali mesmo. Jesus, Deus, tem seus propósitos e tudo tem o seu tempo. E o tempo dele, para alguns, é levar para a glória e dar ali o descanso, o repouso, a bonança. E para a igreja que fica na terra, para o barco que ainda segue trilhando, as tempestades vêm, mas ele sustenta. As tempestades vêm, mas ele acalma. A tempestade vem, mas ele dá a segurança, a certeza de que o barco não afunda, porque quem está no barco é o próprio Senhor Jesus. Aprendemos que navegar com Cristo não significa ausência de tempestade. Navegar com Cristo é ter a certeza que quando clamamos Ele nos ouve. Navegar com Cristo nos faz compreender que com Ele jamais pereceremos. Navegar com Cristo nos faz compreender que Ele tem autoridade sobre todas as coisas e com Ele estamos seguros. No Evangelho de Mateus, no capítulo 28, no versículo 18, parte B, Ele nos diz claramente ali, quando Ele está sendo assunto ao céu: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século.
E no livro de Romanos, carta aos Romanos, no capítulo 8, no versículo 37 e 38, diz assim a palavra do Senhor: em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Com Ele nós temos a certeza, com Cristo nós temos a garantia que esse barco não afunda e que nada, seja qual for a tempestade, seja qual for a adversidade, seja qual for a doença, a enfermidade que possa vir, a perseguição que se levante contra a igreja, nada vai vencer a igreja de Cristo, porque em Cristo nós temos a vitória, em Cristo nós temos a segurança, em Cristo nós temos a garantia que vamos alcançar o porto final, o porto seguro, que é um dia poder estar na glória com Ele. Quinto ponto: navegar com Cristo é viver pela fé. Quando os discípulos chegam ali diante de Jesus e Jesus se acorda, ele sentiu cansaço, ele dormiu porque ele estava ali em forma humana, mas quando ele acorda, ele ordena que o mar se acalme e o mar fica quieto e se faz grande bonança. E aí ele questiona seus discípulos. Versículo 40. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E Jesus faz essa pergunta porque para navegar com Cristo precisa ter fé. E a fé daqueles homens foi provada naquele dia, nesse momento. E quando Deus permite as tempestades, as adversidades, é para tratar a nossa fé, para tratar a nossa personalidade com Ele, para que o nosso caráter se molde ao caráter de Cristo, para que nós venhamos viver pela fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Versículo 41. E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quando navegamos com Cristo, Ele nos ensina a cada dia a compreender quem Ele é. Quem é Jesus? Quem é esse que até o mar lhe obedece? Quem é esse que tem o poder de andar sobre as águas? Esse é o mesmo que fez o mar se abrir. Esse é aquele que estava no dia da criação com o Pai, criando todas as coisas. Ele é o princípio e o fim. Ele é o Filho de Deus. Ele é o próprio Cristo. E Mateus, no capítulo 16, no versículo 13 ao 16, Mateus, capítulo 13, no versículo 13 ao 16, Mateus capítulo 16, desculpa, capítulo 13, versículo 13 ao 16. Jesus, ele faz ali algumas perguntas, uma pergunta para seus discípulos. Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias, alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que sou eu? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E é esse Cristo Jesus que está no barco. É esse Cristo Jesus que conduz a sua igreja a um dia chegar nas mansões celestiais, num porto seguro. Quem é Jesus? Para concluir, Apocalipse capítulo 22. Apocalipse capítulo 22. Versículo 13, 16, parte B e 17.
capítulo 22, versículo 13. Eu sou o Alfa e o Ômega, e o último, o princípio e o fim. Versículo 16, parte B. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha, e quem quiser, receba de graça a água da vida. Eu não sei qual a condição que está, talvez, a tua vida. A preocupação com o que está acontecendo. Tenho visto pessoas preocupadas, desesperadas, porque está vindo uma nuvem de gafanhoto em direção ao Brasil. Pessoas desesperadas porque o coronavírus já tem matado uma média de 50 mil pessoas no nosso país. Crentes morrendo, afetados pelo coronavírus. No início, quando veio essa pandemia, alguns diziam: ah, mas eu sou lavado no sangue de Jesus. Essa doença não me pega. O sangue de Jesus, ele nos purifica e nos trata de uma doença muito pior que essa, que é o pecado. Mas a morte de Jesus na cruz e seguir Jesus e navegar com Cristo não significa que não vamos enfrentar doenças, adversidades, perseguição talvez. Não significa ausência de tempestade. Mas navegar com Cristo nos dá garantia, certeza que com Ele nós estamos seguros. Quando vem a adversidade, nós podemos clamar. E aprendemos que nem mesmo a morte pode nos separar do amor de Cristo. Nem mesmo a morte, nem os principados, nem o mar, nem a tempestade, nada que possa se levantar nesse mundo pode nos tirar desse amor que Cristo tem por nós. Nós fomos lavados, nós fomos comprados, nós fomos selados com o Santo Espírito. E de Cristo ninguém nos arranca. De Cristo ninguém nos tira. E com Ele nós estamos seguros. E se vier a perseguição, e se for necessário enfrentar a morte, um dia vamos enfrentar a morte. Seja por perseguição, seja por questão natural, um dia vamos enfrentar a morte. Mas a morte já foi vencida na cruz. A morte já foi vencida na cruz. E na verdade a morte para o crente é a chegada no porto seguro. Porque quando nós morremos, nós vamos habitar eternamente com Cristo. Então, com Cristo, nós podemos navegar, descansar com segurança. Descansa nos braços do Senhor. Descansa em Cristo. Entrega teus caminhos ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Lança sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Nessa noite, quero orar por você, que talvez tenha vivido tempos de medo, de angústia, e através desse texto, quero que você coloque no seu coração a certeza de que com Cristo nós podemos navegar tranquilo, apesar das dificuldades, apesar das tempestades. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, nós nos colocamos na Tua presença e Te agradecemos por esta palavra, Pai. Que nós possamos, Deus, colocar mesmo em prática em nossas vidas. Que nós venhamos, Deus, cada dia, Pai, compreender que o Senhor está no controle de todas as coisas, que o Senhor é autor da vida, que o Senhor tem autoridade, Deus. Toda autoridade foi dada nos céus e na terra ao Senhor Jesus. E nem mesmo as perseguições maiores que possam se levantar contra a Tua igreja, nem mesmo a epidemia ou pandemia
ou pragas que possam se levantar na terra, seja lá o que for. O Senhor está no controle de todas as coisas. E o Senhor está no barco, e contigo o barco não afunda, Pai. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, após ouvir a mensagem do Senhor, nós agradecemos a Deus pelo privilégio do Senhor estar sempre no barco conosco, nos conduzindo de forma triunfante, mesmo em meio às tempestades. Deus tem demonstrado o seu grande amor para conosco, mesmo sem nós merecermos. Muito obrigado, irmão Samuel, pela essa palavra tão maravilhosa e edificante. Palavra que tem edificado aos nossos corações. Que Deus em Cristo continue lhe abençoando grandemente. Que o Senhor continue sendo esse servo do Senhor, sempre disposto a servir na casa do Senhor e na obra, realizando a obra do Senhor. Muito bem. Que Deus abençoe a sua vida. Muito bem, meus irmãos, antes de encerrar essa programação, eu quero agradecer você que permaneceu conosco, que interagiu. Nós agradecemos imensamente por você estar conosco cultuando a Deus. Isso é louvável e nós queremos agradecer você por permanecer conosco até o final. Meus irmãos, eu quero passar aqui uma informação aos nossos irmãos que são membros e congregados aqui da nossa igreja, a Igreja Cristã Evangélica em Mogi dos Campos. A semana passada eu passei uma informação para os irmãos sobre o retorno das nossas atividades dentro do templo. E no próximo domingo, primeiro domingo de julho, nós estaremos já transmitindo, ou melhor, realizando os cultos dentro do templo, com as restrições, de forma responsável, com tudo aquilo que é exigido pela saúde e as nossas autoridades. Então, estaremos aqui no templo, realizando os cultos, e para aqueles que não aqueles que não podem chegar no templo, que estão naquela área de risco, e mesmo aquele que não está na área de risco, mas também não dá para realizar os cultos com todos os nossos membros e congregados. Então nós temos uma quantia de membros e congregados que vão estar dentro do templo, e os demais vão estar acompanhando através da live. Nós vamos continuar transmitindo as nossas programações através das lives. Então, você que não pode chegar no templo, nós vamos estar transmitindo pela página da igreja e também pelo YouTube, ok? Então, no próximo domingo, já pela manhã, na EBD, estaremos já no templo, realizando as nossas programações. Ok, meus irmãos? Continue orando por nós. Nós precisamos muito das vossas orações. O trabalho é árduo e nós precisamos das orações de cada um dos nossos irmãos. Então, meus irmãos, vamos estar juntos orando, e quando nós oramos, Deus trabalha em favor do seu povo. Vamos encerrar essa programação com uma palavra de oração. Pai Santo, obrigado, meu Deus, pelo imenso cuidado, imenso amor que o Senhor tem para conosco. Nós te agradecemos, meu Pai, por realizar não apenas essa programação de hoje, mas até mesmo pelas que foram transmitidas aos corações, onde as pessoas foram abençoadas pela sua palavra. Pai Santo, muito obrigado, meu Deus. Eu quero te pedir, meu Pai, que o Senhor nos abençoe, continue nos abençoando as famílias, a tua igreja, meu Pai, sustenta a tua igreja. Meu Deus, a minha vida, Pai, que eu preciso, meu Pai, do teu auxílio. Meu Deus,
Sem a tua presença eu não posso fazer nada. Mas, meu Deus, eu preciso da tua ajuda, Senhor. E eu peço, meu Pai, que o Senhor me ajude a estar com meus irmãos, servindo a Deus. Meu Pai, me ajuda, Senhor, a andar nos teus caminhos, Senhor da glória. Também eu peço pelos meus irmãos. Ó Deus, aquele que está fraco na fé, meu Deus, aumente a sua fé. Ó Deus, que ele sinta desejo no coração de te servir, de te buscar, meu Deus. Ó Deus amado, abençoe todas as famílias, nossos irmãos que estão assistindo essa live, meu Deus. Ó Pai de misericórdia, aqueles que mesmo que não puderam, meu Pai, abençoe cada um deles. Aqueles que estão enfermos, ó Deus amado, nós nem sabemos o nome, mas, meu Pai, eu peço ao Senhor que abençoe grandemente nossos irmãos. Pai de infinita graça, pois assim eu te louvo, meu Pai, agradecendo tudo que o Senhor tem feito por nós. Pois eu oro, meu Deus, no nome do Todo-Poderoso, Jesus Cristo, aquele que venceu a morte, que ressuscitou, que vive e está assentado no trono da glória do Deus Pai. No nome de Jesus que nós oramos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém. Muito bem, meus irmãos, que Deus vos abençoe. E até domingo, pela manhã, nós estaremos transmitindo e realizando o culto, transmitindo através das redes sociais, pelo Facebook e também pelo YouTube, mas também nós estaremos no templo, já realizando nossas programações dentro do templo. Que Deus vos abençoe grandemente. Tenha uma boa semana, fique na paz, Deus vos abençoe, em nome de Jesus.